da tribuna do Senado, o senador Carlos Portinho apontou que no aniversário da Constituição, ao invés de comemorar, os brasileiros precisam estar alertas ao autoritarismo que já está instalado no país. Portinho disse: "E eu vim aqui falar, infelizmente, no dia de aniversário da nossa Constituição, de autoritarismo. Autoritarismo que está aqui, sob os nossos olhos, mas muitos não enxergam." O senador relatou o caso da censura imposta pelo TSE ao jornal Gazeta do Povo e pediu: "Pare, TSE, de censurar. A internet é um território livre. O povo brasileiro não precisa ser tutelado pelo Estado. Ele tem que aprender e ter discernimento de separar o que é fake news do que é verdade. Pior nesse caso, em que é verdade. O que leva o TSE a censurar o jornal Gazeta do Povo, um jornal tradicional do nosso país, por sua publicação de um fato político e jornalístico ocorrido na Nicarágua, cujo governante, um ditador, tem expresso e manifesto apoio do ex-presidente Lula." Portinho sugeriu ao judiciário que faça uma autocrítica. Ele disse: "Nós temos que proteger, sim, a nossa democracia, mas de atos como esse do TSE. Eu tenho dito e repito, o judiciário que faça imediatamente a sua autocrítica e arrefeça o termômetro do momento eleitoral, porque esses atos de censura, como denunciado pela Associação Nacional de Jornais, contra o jornal Gazeta do Povo, periga o futuro da democracia brasileira e retira a credibilidade das decisões do nosso judiciário. Temos que garantir a harmonia entre os poderes. Não há poder algum entre os três poderes superior ao outro e à democracia, a liberdade de pensamento, já censurada no caso dos empresários cariocas, e a liberdade de expressão, censurada novamente pelo Twitter, bloqueando o Twitter do jornal Gazeta do Povo. É inadmissível. Façam sua autocrítica imediatamente. Todo poder se submete à sua autocrítica. O legislativo o faz constantemente. O executivo o faz de igual forma constantemente. E que o judiciário tenha a humildade de compreender que acima dos ministros, acima dos três poderes, está a nossa Constituição." A censura a algumas postagens de veículos da velha imprensa chamou a atenção para o mecanismo que já se tornou permanente de censura da imprensa independente e de cidadãos e parlamentares. A imprensa conservadora independente é abertamente perseguida, sem chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! O que Vossas Excelências falam emoldura parte do que eu vou trazer e lamentar aqui dessa tribuna.
São dois assuntos muito sérios. Nós estamos aqui falando de governos autoritários, de ditaduras e de autoritarismo. Num dia, senador Girão, senador Guaraci, em que nós deveríamos estar aqui celebrando os 34 anos da Constituição Cidadã, da Constituição brasileira, que nos garante direitos e a democracia plena. Uma democracia que nunca foi, de 88 para cá, abalada. Passamos por processos de impeachment de 2 presidentes e as nossas instituições sempre funcionaram. E eu vim aqui falar, infelizmente, no dia de aniversário da nossa Constituição, de autoritarismo. Autoritarismo que está aqui sob os nossos olhos, mas muitos não enxergam. Muitos preferem criar uma narrativa que foi construída lá no primeiro dia do governo Bolsonaro, de que ele seria autoritário, fascista, que daria um golpe. Mas vamos falar aqui de 2 casos atuais que levam o nosso país e envergonham a nossa Constituição. Eu venho aqui, senador Girão, fazer a leitura da carta, de trechos da carta, que a Associação Nacional dos Jornais publicou hoje. Abre aspas. A ANJ protesta veementemente contra a censura, atenção, a censura imposta pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino do TSE a uma publicação, veja só, do jornal Gazeta do Povo no Twitter. A decisão contraria, prossegue a carta, frontalmente a Constituição, que não admite censura à imprensa. A legislação brasileira dispõe de uma série de mecanismos para dirimir eventuais abusos à liberdade de expressão, mas neles não se inclui a censura. A Nicarágua vive sob o governo autoritário de Daniel Ortega, que está em seu 4º mandato consecutivo, e já recebeu apoio de partidos da esquerda brasileiros como o PT e o PCdoB. Lula tem histórico de proximidade de longa data com o ditador nicaragüense. No ano passado, quando o ditador foi reeleito para o seu 5º mandato de 5 anos, o 4º consecutivo, numa eleição em que 7 candidatos opositores foram presos e não foi autorizada a presença de observadores internacionais, entre outras irregularidades que levaram a maioria dos países a não reconhecer o pleito. Lula disse que defendia a autodeterminação dos povos. E essa matéria, senador Girão, que trata da verdade, isso não é fake news. O que está acontecendo na Nicarágua é verdadeiro. E o apoio do ex-presidente, ex-condenado Lula, àquele governo da Nicarágua é tanto quanto verdadeiro. Só que hoje foi censurado a publicação do jornal Gazeta do Povo no Twitter, que motivou a manifestação pela liberdade de expressão feita pela Associação Nacional dos Jornais. Isso é um fato muito grave que eu venho denunciar da tribuna. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos a plena liberdade de expressão. Parem, TSE, de censurar. A internet é um território livre. O povo brasileiro não precisa ser tutelado pelo Estado. Ele tem que aprender e ter o discernimento de separar o que é fake news do que é verdade. Pior nesse caso, em que é verdade. O que leva o TSE a censurar o jornal Gazeta do Povo, o jornal tradicional no nosso país, por sua publicação de um fato político e jornalístico ocorrido na Nicarágua e cujo governante de lá, um ditador, tem expresso e manifesto apoio do ex-presidente Lula. Nós temos que proteger, sim, a nossa democracia, mas de atos como esse do TSE. E eu tenho dito e repito, o judiciário que faça imediatamente a sua autocrítica e arrefeça o termômetro do momento eleitoral.
porque esses atos de censura, como denunciado pela Associação Nacional de Jornais contra o jornal Gazeta do Povo, periga o futuro da democracia brasileira e retira a credibilidade das decisões do nosso judiciário. Temos que garantir a harmonia entre os poderes, não há poder algum entre os três poderes superior ao outro, e a democracia, a liberdade de pensamento já censurada no caso dos empresários cariocas e a liberdade de expressão censurada novamente pelo Twitter, bloqueando o Twitter do jornal Gazeta do Povo, é inadmissível. Façam a sua autocrítica imediatamente. Todo o poder se submete à sua autocrítica. O legislativo faz constantemente, o executivo faz de igual forma constantemente. E que o judiciário tenha a humildade de compreender que acima dos ministros, acima dos três poderes, está a nossa Constituição. E o segundo tema que eu trago aqui brevemente para reflexão de todos. Acabou de sair mais uma pesquisa eleitoral, agora do segundo turno, pelo Instituto IPEC. Preferiram repetir o erro do que dar a mão à palmatória. Vão se surpreender com o resultado das urnas mais uma vez, porque a outra forma de manipulação da população é, no caso das eleições, através dessas pesquisas que induziram fora do momento o voto útil num candidato, inclusive desmerecendo a participação de colegas nossos senadores na disputa presidencial, que perderam votos pela indução das pesquisas e pela publicidade feita na maioria dos jornais brasileiros, querendo que um ex-condenado volte à cena do crime e à presidência da República. Não permitiremos, e o voto será o nosso instrumento. Elegeremos o presidente Bolsonaro e esses institutos, mais uma vez, se surpreenderão. Ainda sobre as pesquisas, quero dizer que assinei a CPI que requer o senador Marcos Duval. Mas venho aqui, senador Girão, como sei que Vossa Excelência é membro da Comissão de Transparência, venho aqui dizer, estou protocolando amanhã um requerimento de audiência pública, porque até antes da gente discutir uma CPI, até porque temos outras 4 na fila, é urgente trazer os institutos de pesquisa aqui ao Senado Federal. É urgente que a gente entenda o que passa na metodologia e na forma de avaliação desses institutos, porque são eles que devem contribuir com uma legislação que traga o mínimo parâmetro para as pesquisas eleitorais e para o bem, não da política, mas para a proteção do voto do eleitor, que é o instrumento mais sagrado da democracia. Obrigado. Eu queria uma parte, se o senhor me permite. O senhor falou 2 assuntos aqui